Ora, bom dia, mais uma vez, meus amigos. Pois, pediram para falar aqui de uma coisa, enfim, pensava que eu já tinha fechado a loja, não é? Mas os senhores são um bocado insistentes. Em relação ao que o pessoal das redes sociais, bem, o pessoal jornalista diz, dir-me se eu gosto dos jornalistas, sim, gosto bastante. Houve um certo, eu não vou falar da TEG novamente. Eu sei que ouvi uns senhores que ficaram um bocado ofendidos com o que foi dito da TEG nas redes sociais. Não sei se é boca para mim, não acredito, porque eu defendi a TEG com unhas e dentes, como sabem, mas o pessoal pediu-me para comentar. Os jornalistas do Observador, eu gosto bastante deles, porque o Observador é a minha gente, é pessoal, direita conservadora e moderados, quer dizer, são pessoas impecáveis, quer dizer, pá, não tenho, o pensamento do Observador é um órgão de comunicação social que os seus estão sempre a arrasar, o órgão de comunicação social. O Gonçalo Sousa creio que participa com eles, não é? O pessoal muito está-se farto de insistir para eu colaborar com eles, o chefão já falou comigo, não estou com muita vontade, estou a pensar no assunto, mas estou farto de ser enxovalhado e já sabem o que é que casa gasta, eu fico, tenho aquela coisa de nunca ter perdido uma briga, percebem? Porque o pessoal da Cova da Moura era brigas muito feias e eu tive a sorte de nunca perder, quer dizer, acho que foi mesmo sorte, quer dizer, e as redes sociais é pessoal encabeçado, quer dizer, que usam os computadores como mísseis nucleares, como cartas armadilhadas, como vídeos armadilhados, já falámos disso 50 mil vezes, não é? Iguaizinhos ao Kaczynski, iguaizinhos. E nesse aspecto, mas esse pelo menos assumiu. Agora, a questão que se coloca, demorou muitos anos a ser apanhado, mas foi apanhado. E a cedo se caem. O pessoal do Observador tem razão em quase tudo o que diz. Quase tudo o que diz. Todos eles são de direita, os jornalistas do Observador. Não é por acaso que o Gonçalo Sousa está lá a participar. Não é por acaso que o professor Mitar Ribeiro colabora com os artigos. Está lá agora o Sérgio Sousa Pinto, que, como eu já disse muitas vezes, é uma pessoa de direita. Do ponto de vista do pensamento, cada vez ele está mais a virar à direita, está farto até à medula daqueles sabujos da talha socrática. O Sérgio Sousa Pinto é uma pessoa seríssima, gostava muito de ver o Sérgio Sousa Pinto como Primeiro-Ministro ou Vice-Primeiro-Ministro. Para mim o ideal seria o Sérgio Sousa Pinto como Primeiro-Ministro e o André Ventura como Vice-Primeiro-Ministro. Isso é que eu gostava. Já disse aqui isto muitas vezes. E todos os outros do Observador, é pessoal impecável, que eu gosto bastante de ir-me-ão. Então, e as bocas de alguns senhores do Observador em relação ao que se diz da TEG e ao que se diz deste e aquilo e aquilo outro, eu até concordo com o que o outro senhor disse, eu até concordo. O pessoal pediu-me mesmo para perguntar, para eu falar, porque parece que foi uma boca em relação a mim. Eu não creio, eu já não penso peditório, por acaso não creio que tenha sido uma boca, acho que o homem gosta de mim. Quem é que foi? O Alberto Gonçalves. É um sociólogo que eu gosto bastante, um senhor com muita qualidade. Um grande abraço para si, caramente, não sei se falou comigo, mas não sei o vídeo, mas pronto, se foi, pronto, aqui está a resposta pedida por subscritores. Eu gosto muito de si, caro amigo Alberto Gonçalves. Acho que é uma pessoa de uma enorme seriedade intelectual e moral. E o que disse acerca da TEG, subscrevo por completo. Acho que as incolaborações e as especulações nas redes sociais acerca da rapariga, acho que foram execráveis. E eu acho que fui bastante claro. Não creio que o meu amigo, permita-me que o trate assim, Alberto Gonçalves, tivesse dado alguma boca. O pessoal diz, não estava a falar para si, professor. Não creio, e se tivesse, qual era o problema? Tinha a opinião deles. O nosso amigo Alberto Gonçalves é uma pessoa muito capaz, muito intelectual à primeira linha, gosto muito dele, como gosto do Miguel Pinheiro, como gosto do Zé Manuel Fernandes, gosto deles todos, quer dizer, devia estar a colaborar com eles, porque o pessoal me está bem insiste tanto, devia, mas já estou farto da exposição, quer dizer,
Não estou preparado para ser figura pública, não estou. Sou demasiado arruaceiro. Com as redes sociais não estou preparado para ser figura pública, não estou. Não estou, fico muito irritado, fica-me a doer a cabeça de tantos nervos, com a falta de respeito, com a agressividade, que não se pode responder, porque a cova de amor é batatada e pronto, e acabou ali. Aqui são mísseis nucleares lançados que destroem a vida das pessoas, e os senhores, enfim, têm que ali andar num registro de suplício de tanto, espada de Damocles para todo o sempre. Quer dizer, não estou com vontade nenhuma de... O pessoal diz, mas o professor, o ego, isto é aquilo, o meu ego é intelectual e desportivo, não tenho necessidade nenhuma de aparecer, nem de vender a minha imagem, nem o meu intelecto, por isso é que eu acho que sou mais filósofo que sofista, quer dizer, estou aqui a perder o meu precioso tempo com os senhores, e estou mesmo a perder o meu precioso tempo, só estou aqui porque estou a falar em voz alta, estou a estudar em voz alta, e porque há pessoas como o Dr. David, como o engenheiro Afonso, como o engenheiro Zé Luís, como o engenheiro Avelino, os jovens, o pessoal puxa muito por mim a dizer, não, o professor é um enorme contributo cívico que faz, educa a juventude, educa os fanáticos, isto, aquilo e aquilo outro. A minha mãe também me fica a conhecer melhor e tal, mas não é o meu meio, as redes sociais de todo, e o protagonismo público. Por isso é que eu gosto dos desertos, das cabanas à Wittgenstein e tal. Eu gosto de estar no meu cantinho com os meus livrinhos, e assim tenho as minhas idiosincrasias noturnas. Qual é que é o problema? Não posso, não. Gostava de saber se os valores da paideia são inferiores a este pessoal que tem os valores que criaram com o movimento woke. Foi talvez isso que mais me feriu nesta conversa toda, ao final destes anos, no YouTube, 5 anos já. Os meus valores são melhores que os teus. Filho, está bem, pronto, ainda bem, felicidades para ti. Não, querem destruir os nossos valores, querem destruir a nossa profissão, querem destruir a nossa vida. Quer dizer, mas isso não são pessoas normais, quer dizer, são pessoas que ou são profundamente desequilibradas ou são criminosos. Voltamos sempre ao mesmo, não é? Por isso, não acho que aqui o meu amigo, desculpe, mais uma vez tratá-lo assim, desculpe, não é meu amigo, não nos conhecemos lá nenhum, não creio que este senhor, que é uma pessoa tão sensata e uma pessoa com uma cabeça tão arrumada, o nosso amigo Alberto Gonçalves, não creio que esteja com algum escudo para o cós comigo, mas está, não há problema, tem a visão dele, mas é uma pessoa educadíssima. Por isso, um grande abraço para si, caro amigo Alberto Gonçalves. Só estou a responder a um que um subscritor me pediu. Eu, como vos digo, tenho algumas dificuldades em acompanhar os dias de hoje com estes fanatismos, este registro clubístico. Não é por acaso que eu não gosto de futebol no sentido clubístico do termo. Não é a minha forma de estar na vida, quer dizer, eu sou muito confrontativo só com os criminosos, com as pessoas de bem. Este senhor, o Alberto Gonçalves, o Miguel Pinheiro, o Manuel Fernandes, a Helena Matos, tudo pessoal impecável lá no Observador. É um órgão de comunicação social de direita, conservadora. Atacam muito o Chega. Então qual é que é o problema? Então, mas o Chega não pode ser atacado agora? Então, qual é que é o problema? Atacam, mas com classe, com educação. Não estou a ver. Agora, os fanáticos, não, eu sou fanático, não é? Não sei se fui claro, caro amigo, respondi não. Deu-me margem para ir falar das coisas que eu gosto. Mas vamos para a ideia. Isso é que é importante. Por isso é que eu, mesmo que vá para qualquer tacho político, nunca será para uma figura do rosto. Onde é que eu tinha a minha cabeça? Eu desde muito cedo vi que a política, desde muito cedo que vi os ataques ferozes que foram feitos ao Portas, ao Pedro Guerra, naquele tempo que eu andava lá nas lides, até com o próprio professor Freitas do Amaral, fiquei horrorizado com a forma como o professor Freitas do Amaral foi tratado pelo pessoal do CDS. O Durão Barroso em plena Assembleia a dizer o complexo técnico do CDS, porque estava a matar o pai fundador, né, que era o professor Freitas do Amaral. A enorme agressividade com a doutora Isabel Moreira, filha do professor Adriano Moreira, vejo com bastante, e não vou falar da doutora Isabel Moreira,
pedem-me para falar. Epá, quer dizer, há uma grande acrimónia entre a doutora Isabel Moreira e o pessoal do Chega. E depois usam ferramentas várias no meio, uns e outros, e pronto. E depois os influencers, e depois as redes sociais, a minha pessoa, isto e aquilo e aquilo outro, é tudo metido à mistura. Dir-me-ão, qual é a verosimilhança disso? Quer dizer, eu noto que há um discurso tornituante de todos os lados. Eu já disse o que tinha a dizer sobre esse assunto, mas acho triste que haja tanta agressividade com a doutora Isabel Moreira e com a Mena Mortágua e com a Rita Matias e com a André Ventura e com o professor Mintar Ribeiro. Acho esquisito, por acaso acho. Porque é que há tanta agressividade nestes campos? E que depois as redes sociais são metidas à mistura, depois os próprios influencers são usados de forma mais legítima, menos legítima, mais verosímil, menos verosímil. Bem, é uma confusão que nunca mais acaba, não é? Dir-me-ão, o observador é mais neutro. É. Se eu, num debate com a doutora Isabel Moreira, ou com a Mena Mortágua, ou com a doutora Ana Gomes, irei ser sempre tocado? Irei, sim. Mas isto e aquilo tem relação a si, pois isso, os senhores não têm nada a ver com isso. Onde eu quero chegar é que personalizou-se a política. E estão a insultar-se, estão a criar fake news, como se dizia antigamente. Aliás, quem começou com isso foi o Sr. Adolfo, aliás, como sempre, essa mente democrática. O Trump faz muito isso. A extrema-direita e a extrema-esquerda está muito nas fake news, estão sempre a tirar acusações uns aos outros. Às vezes há fundamentação factual, às vezes há, mas quantas vezes essa fundamentação factual não é fabricada? Quantas vezes? Quantas vezes não há um terceiro, um quarto, um quinto a usar o nome das pessoas, a usar perfis das redes sociais das pessoas para as incriminar quando as pessoas estão a fazer a vida delas, nomeadamente as pessoas com autoridade política, como é o caso dos deputados da Assembleia, ou os senhores membros do Governo, ou até pessoas como eu nas redes sociais. Quantas vezes os nossos nomes, as nossas imagens, os nossos e-mails, os nossos perfis, os nossos vídeos, as nossas intervenções são usadas de forma completamente fabricada e adulterada. Fazem isso comigo, fazem isso com os políticos, todos. À esquerda e à direita. É verdade. Dir-me-ão. Por isso é que não está feito. Não estou feito para isto. Eu, se fosse para a política, cada vez estou mais afastado, seria sempre por uma posição não visível. Teria de ser sempre por uma posição que não fosse escrutinada pela população. Não tinha problema nenhum de ser escrutinado pela Assembleia da República, pela Comissão de Assuntos Constitucionais, uma coisa qualquer, seja qual for o caso. Mas, sim, por exemplo, como o diretor dos serviços secretos, o Dr. Devanta Cruz agora, sim, do SIS. Pronto, há uma alta curricular ali, uma coisa, enfim, concreta, e há ali uma audição e pronto, está feito. Nada de direitos espalhafatos. Ninguém sabe quem é o diretor dos serviços secretos. Ninguém sabe. Quer dizer, as pessoas do meio sabem, mas, quer dizer, por acaso é um homem de Esposende, um homem do Norte. Dir-me-ão, este pessoal tem que ser escrutinado? Tem que ser escrutinado, como é evidente, não é? Mas pelos órgãos competentes, pelo povo, pois não estou disponível. Não tenho vocação nenhuma para ser eleito, nem para... aliás, se os senhores vão ao site do SIS, está lá a fotografia dele. Ele foi operacional, está lá desde o princípio, ele é do primeiro curso do SIS. Doutora Adélia Devanta Cruz. Um homem impecável. Está lá desde o princípio. Aliás, o Carvalhão Gil, infelizmente que teve aquele problema, disse logo,
no tribunal o colega de curso, é a doutora Adélia Neves da Cruz, operacional há muitos anos. Agora sabe-se quem é, mas enfim, este pessoal não se sabe quem é. Por isso é que eu gostei sempre dos fisquetes de tropas especiais. É pessoal que faz o melhor trabalho possível e imaginável, mas sempre nas sombras. Eu de narcísico não tenho absolutamente nada, caros amigos. Eu tenho um ego intelectual e um ego desportivo, pelas conquistas que conhecem, não é? O narcisismo são pessoas que têm que estar sempre a ser alimentadas pelo brilho, pela bajulação, pela idolatria. Os únicos que eu gosto que me respeitam respeitam-se os intelectuais e os lutadores, como sabem. E isto é 3 ou 4 gatos pingados, quer dizer, eu não gosto mesmo, eu fico mesmo contente de ter menos subscritores e de ter menos visualizações. Não gosto mesmo nada da popularidade, o homem mais popular do mundo, estilo presidente americano, o Elvis Presley e tal. Quando o Elvis conheceu o presidente Nixon, o staff do Nixon dizer, pois, ele é o segundo homem mais famoso do mundo, logo a seguir assim, seu presidente. E o Nixon disse, eu sei, conheço o Elvis, eu sei. Porque o Nixon não queria conhecer o Elvis. E o Elvis queria ser agente da CIA, tal, uma grande história. O Elvis era uma figura. O Elvis queria ser agente da CIA, era cinturão de karaté, estava a mostrar os golpes de karaté ao Nixon. O Nixon não gostou dele, foi um piadão, mas o Nixon não o queria conhecer. E depois o staff do Nixon não sabia o que é que havia de fazer, não é? Porque o Elvis era muito conhecido, dava protagonismo com as eleições, isto e aquilo, outras miúdas adoravam o Elvis. E quando um dos staff, depois as filhas do presidente, um do staff do Elvis diz, as filhas? Quando soube que o presidente tinha filhas jovens, falaram logo do Elvis, e uma das filhas telefonou para o Nixon dizendo, meu pai, tens que conhecer o Elvis, eu gosto tanto dele, isto e aquilo. Foi uma das filhas que convenceu o Nixon a conhecer o Elvis, porque o Nixon não o queria conhecer, porque eu vou lá perder tempo com o Papinhas. E então o Nixon depois para o staff, quer dizer, eu estou a governar o mundo livre, como se dizia na altura em termos do Ocidente, eu estou a governar o mundo livre e a minha filha é que manda, porque ele era muito bom pai, o Nixon, muito bom pai. Mas pronto, isso, eu não tenho vocação nenhuma para andar aí nas comunicações sociais e nas redes sociais, mas vai colaborar com o Observador. Não estou com vontade. Porque o que me foi feito, pois, não vou comentar. Não me apetece nada dar mais mísseis para serem mandados. Já não me apetece. Já me fartei. Porque as pessoas não estão de boa fé, as pessoas estão numa lógica de crime e doença mental. E isso lá nos bairros urbanos tinha uma solução muito simples. Nas redes sociais e nestas coisas dos dias de hoje, uma camada, enfim. Já sabem o que a casa gasta, não é? Por isso, não é o meu mundo é os livros e Mozart a partir das 4 da manhã, ou coisas afins. Por isso, da meia-noite. Enfim, acho que fui claro, caro amigo, não sei se respondi à pergunta, mas olha, é o que temos. Vamos para a paideia, foi a única razão de vir para aqui falar, porque senão não ia. Tínhamos ficado no educador como estadista. A paideia é a formação do Ômega, como sabem, os valores tradicionais do Ocidente, desde a atividade clássica até hoje, é o que o Ocidente é: direita conservadora, direita moderada, direita evangélica, direita securitária, e por mais que me custe dizer, até a extrema-direita se revê nestes valores, mas a extrema-direita depois puxa isto até ao final dos tempos. O objetivo do Gorgias será a retórica uma tecné, a retórica é mera rotina, essência e valor do poder, filosofia do poder e filosofia da paideia, Cállicles, bem por natureza e bem por lei, beleza e limites da paideia. Estão a ver aqui a estesis, a estética dos gregos. Princípio da pedagogia platónica, alcançar a arete, propósito da vida. Para os gregos, a arete, a excelência, era o sentido da vida. Foi o meu sentido de vida e é o meu sentido de vida
a excelência, a arete em tudo o que eu faço. Na terça-feira o instrutor, temos que fazer kata, porque o sensei não sei das quantas, que é um dos chefões, quer ver o nosso kata, principalmente o teu. E eu assim, mas eu não quero, não quero mais chinos negros, não quero. Pois não, mas e há um dos senseis lá, os chefões, que quer que eu faça exame, já tinha falado disso há uns tempos, e eu assim, não estou com vontade nenhuma, e depois, com os quiproquós da minha vida, como sabem, a pessoa fica, enfim, não é? Enfim, mas tem esta dicotomia entre ser excelente no Karaté, vou para o terceiro ano, é tanto treino, é tanta batatada, é tanto kata, é tanto kion, é tanto comitê, juí para um comitê, nunca mais acaba. Mas tem esta divisão entre o meu valor helénico da excelência, não é? De ser sempre o melhor, se calhar o terceiro ano, mas depois as responsabilidades da vida, não é? E é isto que foi a minha vida, é arete, excelência, não é narcisismo, é arete. Os senhores é que são uma camada de filhos, não se pode dizer estas coisas. Os senhores são um bocado estúpidos, não se pode dizer estas coisas. Não sei o que é que vos vou dizer então. Os senhores chamam narcisismo a arete dos gregos, a excelência. O Sócrates era narcísico, o Platão era narcísico, o Aristóteles era narcísico, o Alcibiades era narcísico, porque era tão bonitão e tão atleta. Quer dizer, são todos, os grandes génios, os grandes atletas são todos narcísicos porque se assumem como craques. Pronto. Porquê? Porque agora meteram na cabeça, perceberam a perturbação narcísica da personalidade, porque aparece muito isso nas redes sociais e aparece isso muito na televisão, e agora os seus são especialistas na coisa, têm um doutoramento em perturbação da personalidade. Pronto, é só para saber. Quer dizer, nem vale a pena, quer dizer, isto é para António Vieira, sermão aos peixes, quer dizer, uma camada de cavalgaduras, são uns gordos, são uns chucos, já não se pode dizer estas coisas, porque ficam muito ofendidos, e depois usam os mísseis nucleares porque ficam muito ofendidos e muito sensíveis. Não se pode dizer nada, não se pode ofender ninguém, os seus ofendem, cometem crimes, isto e aquilo, mas quando levam a resposta, cometem ainda mais crimes. Pois está bem, é só para saber, está a ver, cara amigo, por isso é que eu não estou com muita vontade de dar para esse peditório. Porquê? Porque, já percebi, quer dizer, isto, como diz o professor Maldias, e dizia o professor Maldias muito bem, não se diz tão aos malucos, está bem, pronto, fiquei com a bicicleta, pronto, acabou. Vale a pena. A arete é excelência, não é narcisismo, coisa nenhuma, é ser excelente em tudo o que se faz. E se os senhores são excelentes em tudo o que fazem, assumem. Isso é narcisismo? Não, é ego. Já vos falei que em termos técnicos até há uma diferença entre narcisismo primário e narcisismo secundário. Um é legítimo, o vosso ego, o outro não é. Eu não percebo nada disto, o que é que eu vou fazer à vossa vida? Por isso, perigos do Estado vigente, toma lá que já almoçaste, 2 paideias, estas pessoas vão gostar, os estadistas do passado, valoração socrática da vida, paideia socrática e Estado, cisão entre a ética pessoal e a política. Esta é fundamental. Cisão entre a ética pessoal e a política, que é exatamente o oposto dos cultos clãs, das inquisições e das dinâmicas psicopáticas e sociopáticas dos cultos religiosos e companhia das redes sociais. As éticas pessoais deles é que são os valores para qualquer pessoa. Só és um bom clínico se tiveres a minha ética pessoal. Só és um bom filósofo se tiveres a minha ética pessoal. Só és um bom jurista se tiveres a minha ética pessoal. Filho, aqui os senhores da paideia se calhar discordam. A ética pessoal é uma coisa, a política é outra. Cisão entre a ética pessoal e a política. Os senhores nunca podem aplicar os vossos valores pessoais no que quer que seja na política, seja na profissão, seja na vida pessoal. A vossa ética pessoal é vossa, na vossa casa, no vosso ginásio, na vossa vida privada. É a diferença da vida privada e vida pública. Quem faz devassa da vida privada, quem faz devassa da vida profissional, quem faz devassa da vida desportiva, está a trazer para o público o que é privado. Estão a ver? Não é um ilícito penal que se comete contra mim nas redes sociais, são alguns 50, eu já contei 6 ou 7, mas cada vez vou contando mais. O Menon, o novo conceito do saber, isto já vamos na página 698, já tem quase 2.000 páginas. O Menon, o novo conceito do saber. O Menon é um diálogo platónico espetacular, deu-me tanto trabalho este diálogo. O Menon e o Fedon, Jesus, deu-me tanto trabalho a estudar isto. Como surge a arete? Como é que surge a excelência? Não é narcisismo, é como é que surge a excelência. O Ronaldo é narcísico? Não, é excelente, é arete.
Realmente, ele é verdade que a gente sabe que se os amigos todos não dizem que ele é o maior, ele fica zangado. Mas ele é o maior. O que é que anda a fazer à vida, não é? Eidos, ideia em Platão, o Menon e a lógica. Tem sempre a ver com a lógica, com o raciocínio, com a matemática, com a filosofia. Os operadores fundamentais do raciocínio é a filosofia e a matemática, como sabem. O Menon e a lógica, o Menon e as matemáticas. Conceito platónico de saber, arete será dom divino, ou seja, esta por si, ascese. Como dizia o Teilhard de Chardin, tudo o que sobe converge. O banquete, grande diálogo platónico, o tal discurso sobre o amor, o sétimo discurso sobre o amor de Aristófanes, o tal, é no banquete de Platão. O tal que era um crítico de todo tamanho, Ricardo Araújo Pereira daquele tempo. Eros, conceito de primeiro amado, espetacular. Ideia central do banquete, discurso de Fedro, Pausanias, outro grande diálogo platónico. E que eu também trabalhei muito, os diálogos platónicos. Gosto muito dos diálogos platónicos, muito mesmo. Sou mais aristotélico, como já perceberam, não é? Mas sou mais platónico no sentido da justiça, sou mais aristotélico de um ponto de vista científico e filosófico. Platão, em termos políticos e jurídicos, é brilhante. 2 tipos de erros, Pausanias, 2 tipos de erros. Erexímaco, Eros é harmonia, as meninas. Aristófanes, Eros é anseio de totalidade. Agaton, Eros, Deus perfeito, é capaz de ser verdade. Discurso de Sócrates, Eros, sindesmos do universo. Eros, aspiração e a gerar no belo. O belo é o bem, coisa que a Joana Marques discorda. Quando eu fui atacado, como sabem, e no vídeo que teve para aí 50 mil visualizações, então o belo é o bem, de atividade clássica. Não, a Joana Marques, essa grandemente filosófica, vai buscar alguém naquela vez do irmão, discorda que o belo é o bem. Oh Joana, desculpa lá, mas olha, está aqui na paideia, mas o Iago é capaz de não perceber nada disto, você é que sabe. O belo é o bem. Bem tomada, a verdadeira beleza é interior. Joana Marques, a ver, até você até é bela internamente, não é só também é só internamente, externamente. A República, introdução, finalidade da República, como do problema da justiça brota a ideia do Estado perfeito, isto é Platão puro e duro, como é evidente, relatividade da lei, crítica do conceito corrente de justiça, o que a justiça tem de ser, a reforma da antiga, para a ideia, os guardiões, o tio Platão era um espetáculo, a crítica da formação musical, Platão dizia que foi pela música que começou a disciplina, a crítica da poesia, destino, responsabilidade, a paideia, norma da poesia, tipos de expressão poética, a música, tipos melódicos, ethos, harmonia, ritmo, música e paideia. Crítica da ginástica e da medicina. A ginástica era para os gregos fundamental, no sentido da competência física. A minha ginástica, como sabem, é o karaté. A ginástica não é a ginástica que a gente vê nos dias de hoje. A ginástica dos gregos, aquilo era uma espécie do UFC. Ginástica dos guardiões, crítica da medicina, a educação no Estado justo, o governante, essência da justiça, estrutura da alma, esta os senhores vão gostar, a educação da mulher e da criança, tarefas do homem e da mulher, seleção racial e educação dos melhores. E esta, hein? Não tem nada a ver com eugenia, não tem nada a ver com superioridade racial, não tem nada a ver com isso. Eles eram humanistas. Arete de sangue, idade prolífera, fundamentos do Estado. Não estamos aqui a falar de racistas nem de xenófobos. São homens muito... era uma civilização. Foi a civilização mais avançada de sempre. Entendem? Nós temos computadores. Vê-se o que é que o pessoal faz com os computadores. Podem metê-los no orelhudo também. A educação dos guerreiros e a reforma do direito de guerra. A ética do guerreiro, que é a minha. A ética do guerreiro. Engenheiro Afonso. Não há hipótese. A minha ética é a ética do guerreiro, está a ver? Não há hipótese. O Estado ideal de Platão, verdadeira pátria do homem filosófico, paradigma e mimeses, filosofia e paideia, o filósofo, alegoria do navio, filósofo, o homem superior, reconheço que sim. Mas pronto, dizer que o filósofo é um homem superior, como o próprio Gonçalo Almeida Ribeiro reconhece em toda a história do direito, que havia a enorme clivagem entre o juiz prudente e o filósofo, sim, sempre fomos superiores. Porquê? Fomos nós que criámos o saber, fomos nós que criámos as ciências,
Fomos nós que criámos a democracia, o Estado de Direito, os direitos fundamentais, desenvolvimento médico, científico e tecnológico. Se não fosse a filosofia, os senhores não tinham nada. Epá, somos superiores. Intelectualmente somos. Só intelectualmente. A massa e o temperamento filosófico, a massa é o povo. A atitude do filósofo, alcance das escolas filosóficas, o filósofo e o mundo. Ficamos na República de 2, vamos para a matéria. Pronto, é isto o meu mundo. Tenho os meus defeitos, tenho sim senhor. Tenho muitos defeitos, muitos. Pá, mas até acho que sou boa pessoa cá por nós. Sempre fiz o bem e trato bem quem me trata bem. Quem não me trata bem, boa sorte. Quem não me trata bem, não me importo. Agora, criminosos, como é evidente, é outra conversa, né? Quer dizer, depende do crime. Quem não sente não é filho de boa gente, como é evidente, não é? E a ética do guerreiro. O Alexandre Grande tinha razão de destruir por séculos. Se calhar tinha, não é? Se calhar tinha, às vezes não há outra forma, não é? Infelizmente. Tínhamos ficado na questão da dignidade da pessoa humana, não é? Que o professor Figueiredo coloca como fundamental, como é evidente, e a professora Amélia Rodrigues também. Acabei de acho que li até ao fim, não é? Sim, livros até ao fim. A nota de rodapé do professor... livros da professora Amélia Rodrigues, o final do raciocínio da professora Amélia Rodrigues, e faltava esta parte aqui na nota de rodapé, e que por isso encontrará na ligação de culpa, estou a citar outra vez a professora Amélia Rodrigues, e que por isso encontrará na ligação de culpa à liberdade uma verdadeira imposição, ou seja, não há culpa sem liberdade, não há liberdade sem culpa. Diz a professora Amélia Rodrigues, a determinação da medida da pena privativa de liberdade, os critérios da culpa e da prevenção, página 472. Não apenas, vou citar outra vez, do ponto de vista da filosofia jurídico-penal, mas também da perspectiva político-criminal, ou seja, legislação do Estado, fundada num modelo próprio de um Estado de Direito Democrático que encontra na dignidade pessoal. Eu não vou esperar que os pós-primitivos, os doentes e os criminosos pensem assim. Pensam à maneira deles. Sim, senhor. Os direitos uns não podem interferir com os direitos dos outros. É essa a diferença. É o fundamental do direito e da dignidade da pessoa humana. Está bem, pensas assim? Eu penso à minha maneira. A democracia permite livre pensamento. Pois parece que há pessoas que, como diz a Voltaire, queres saber quem é que manda em ti, é quem tu não podes criticar. Parece que há pessoas que hoje em dia, quando são criticadas, fazem o que os cardeais fizeram ao Galileu. Psh, calou! Pronto. Está bem, pronto. A prova científica era evidente. As elípticas do Kepler e a revolução das obras celestes de Nicolau Copérnico, havia prova científica evidente que Aristóteles estava errado. Mas os cardeais, como é típico dos dias de hoje, dos iluminados do costume, agora chama-se cancelamento, não deixam os senhores pensarem pela vossa cabeça. Bem. Sim, senhor, a Paideia nunca defendeu isso e está cá desde o século IV a.C. Bem, está cá desde antes disso, mas enfim, perceberam, o Homero é que começou com a coisa, verdadeiramente não foi só o Homero, foi anterior ao Homero, como vão ver, mas o Homero verdadeiramente foi o que fez a transição do conhecimento oral para o conhecimento escrito, daí a civilização começar aí. O professor Amaldias diz que é mais o Hesíodo da Teogonia, não é? No princípio foi o caos, já vos disse isso 50 vezes, mas o século IV mais que o século V, porque Platão e Aristóteles formalizaram isto tudo. Estão a ver? No modelo de Estado de Direito Democrático, que encontra na dignidade pessoal o valor mais alto e bem mais digno de proteção de toda a ordem jurídico-constitucional. O professor Figueiredo diz que a dignidade pessoal é o valor mais alto e o bem mais digno, valor mais alto, dignidade da pessoa, o valor mais alto e o bem mais digno de proteção de toda a ordem jurídico-constitucional. A minha dignidade é protegida jurídico-constitucionalmente como o valor mais alto e o bem mais digno. Os senhores sabem a novela mexicana em relação
aos factos, não é? Ou seja, como é que a política se pode desenvolver, como é que a civilização se pode desenvolver quando o direito penal, a paideia, tudo o que nós temos mais sagrado do ponto de vista jurídico-penal e jurídico-filosófico e axiológico é a dignidade da pessoa humana, e as redes sociais e a politiquista nos dias de hoje o que mais fazem é destruir a dignidade das pessoas. Boa sorte. Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime, segunda parte sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos da punibilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1992. O professor Figueiredo Dias escreveu isto em 1992. Número 1, página 12. Mas o pessoal nos dias de hoje é que sabe. Tá bom. Boa sorte. Felicidades. Felicidades. Muitas felicidades. Código Penal. Tínhamos ficado na questão dos dias de multa e tal, e coisa, falámos já disso, tínhamos ficado no artigo 43 e tal, número 1, não é? Que era a questão das multas e de aqui a nota prévia ao artigo 43 e depois do artigo 43 o regime de multas e depois de permanência na habitação, como sabem, o artigo 43 em concreto, tínhamos ficado aí. Referência especial merece o regime proposto para o caso de não pagamento de multa. Isto é o Código Penal, página 29, começa a estar o Código Penal do professor Pital Pequera, como sabem. Face à proibição da sua conversão em prisão, que é o sistema tradicional, praticado aí na generalidade dos países, houve que definir um regime variado que, embora se propusesse tornar realmente efetiva a condenação, não deixasse de tomar em conta uma vasta gama de hipóteses, desde a simples recusa sem motivo sério de pagar, até aos casos em que a razão do não cumprimento não é imputável ao agente, que podem levar ao não pagamento da multa. Daí a regulamentação extensa dos artigos 46 e 47. O artigo 46 é a proibição do exercício de profissão, função ou atividade. Proibição do exercício de profissão, função ou atividade. Vejam bem o que é que diz este artigo. Vejam bem. A pena de prisão aplicada em medida não superior a 3 anos é substituída por pena de proibição por um período de 2 a 8 anos do exercício de profissão, função ou atividade, públicas ou privadas, quando o crime tenha sido cometido pelo arguido no respectivo exercício, sempre que o Tribunal concluir que por este meio se realizam de forma adequada e suficiente as finalidades de punição. Quando os senhores são sancionados profissionalmente, é como se fosse uma pena de prisão para o Código Penal. Estou a ser claro? Não. Vejam bem, vejam bem o que é que o Código Penal, graças a Deus, não protege a dignidade da pessoa humana de um ponto de vista pessoal, profissional e social. Mais um artigozinho aqui para colocar na lista, ó engenheiro Afonso. Mais um. É melhor dele. Número 2. No caso do previsto no número anterior, é aplicável com as necessárias adaptações o disposto nos números 4 e 6 do artigo 66 e no artigo 68. E o que é que diz o artigo 66 e o artigo 68? O artigo 66, por isso é que eu gosto tanto disto, pá. Estes homens são o garante da liberdade das pessoas. Não da igualdade, como diz a Margaret Thatcher. O meu maior erro intelectual na política foi confundir igualdade com liberdade. Nós somos todos livres, mas não somos todos iguais. Artigo 66, proibição do exercício da função. O funcionário que no exercício da atividade para que foi eleito ou nomeado, ou por causa dessa atividade, cometer crime punido com pena de prisão superior a 3 anos, ou cuja pena seja dispensada se tratar de recebimento ou oferta indivíduos de vantagem ou de corrupção. É também proibido o exercício daquelas funções por um período de 2 a 8 anos. Ou seja, estamos sempre a falar de questões patrimoniais, estamos sempre a falar de questões muito complexas, como é evidente. Porque o vosso ganha-pão, obviamente, é a vossa sustentabilidade do ponto de vista existencial, não é? Artigo 68 é muito complexo, os senhores fazem este tipo de coisas, porque os senhores estão
não só a destruir a dignidade da pessoa, mas como a própria vida da pessoa, como é evidente. Não é? Artigo 68. Efeitos de proibição e da suspensão do exercício de função, salvo disposição em contrário, a proibição e a suspensão do exercício de função pública, determinam a perda de direitos e regalias atribuídos ao titular, funcionário ou agente pelo tempo correspondente. Aqui já está mais a falar do funcionário público, como é evidente. Que é muito diferente quem trabalha para o Estado e quem não trabalha. Pois ficamos por aqui em relação ao Código Penal. É um espetáculo, professor Pintão, porque é o maior. Dir-me-ão, isto está na letra da lei? Está, mas só as notas é que explicam isto bem. Porque senão andam aqui aos papéis para perceber isto. Dir-me-ão. Agora ficamos aqui. Se não me falha a memória. Pois. Exatamente. Ficamos aqui. E vamos para o Código de Processo Penal. Volume 1. Já estamos a avançar. Isto pouco a pouco chegamos ao fim, né? Introdução à terceira edição. A segunda edição do comentário esgotou ainda em 2008. A nova edição tem em conta a legislação e jurisprudência dos tribunais superiores publicados até 1 de 3 de 2009. Os novos diplomas legais tidos em conta são os seguintes: a lei que aprova medidas de combate à corrupção, lei número 19, 2008-21 no 4, a lei que aprova medidas para a proteção de testemunhas em processo penal, mais uma vez, lei número 29-2008, 4 do 7, a lei orgânica da Polícia Judiciária, muito importante esta lei, lei número 37-2008, 6 do 8, a lei da Organização de Investigação Criminal, lei número 49-2008, 27 do 8, a lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, lei número 52-2008, de 28 do 8, a lei de Segurança Interna, muito importante também, lei número 53-2008, de 29 do 8. A terceira edição surge com um CD que inclui as listas anotadas de jurisprudência. Espetacular. Seguiu o exemplo das obras deste tipo publicadas noutros países. A intenção desta novidade é simples: permitir uma consulta rápida por palavras de referidos textos e deste modo dar maior publicidade à jurisprudência selecionada. Como sempre, agradeço os comentários e sugestões que os leitores tiveram, a gentileza de me enviarem. A eles devo algumas das alterações que preciso no texto. Introdução à segunda edição. Estamos lá a chegar. Vamos para o volume 2 do Código de Processo Penal. Quando chegar a doutrina geral do crime, vamos para a doutrina geral do crime. E depois tenho mais uns livrinhos para começar a ler com os estudantes. E é a única razão que eu estou aqui é porque estou a estudar em voz alta. Senão, não está. Mesmo que insistam, não está. Parte 3, livro 6 das fases preliminares, disposições gerais e bibliografia. Nossa Senhora. Pedro Queiro, 2000, legalidade e oportunidade, a perseguição penal entre o mito da justiça absoluta e o fetiche da gestão eficiente do sistema, em RMP, número 84, página 3147. Canutilho, José Joaquim Gomes Canutilho e Vital Moreira, 2014, Constituição da República Portuguesa, o nosso grande Canutilho, o tal da Constituição Dirigente, que a filha está no Tribunal Constitucional. Grande homem, é? A Constituição da República Portuguesa, anotada, volume 2, 4 edição revista, reimpressão da edição de 2007, Coimbra Editora, Rui Carmo, Rui do Carmo e Helena Leitão, coordenação, 2011. As alterações de 2010 ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, Coimbra Editora, edição e Coimbra Editora e SES, Centro de Estudos Judiciários, que é a Faculdade dos Senhores Procuradores e Seus Juízes, entre aspas. João Conde, 2022, anotação aos artigos 251 e 252 em comentário judiciário do Código de Processo Penal, tomo 3, segunda edição, Coimbra, Almedina. Costa Eduardo Maia, 2021, anotação aos artigos 243, 257, 258 e 262, Henriques Gaspar, um anterior juiz conselheiro, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por acaso queria conhecer, uma joia de pessoa, e outros. Código de Processo Penal comentado, terceira edição, Coimbra Almedida.
Dias Augusto Silva, grande homem, que infelizmente já faleceu, na tese do tratamento parecia que estava a morrer de stress, coitado. E Rui Soares Pereira, 2018, sob a validade de procedimentos administrativos prévios de inquérito e fases administrativas preliminares no processo penal, Coimbra, Almedida. Dias Meio do Carmo Silva, 2022, anotação ao artigo 254 em comentário judiciário do Código de Processo Penal, tomo 3, segunda edição, Coimbra, Almedina. Ferreira, Manuel Cavaleiro, Professor Cavaleiro Ferreira, 1986, curso de Processo Penal, volume 2, Lisboa, editora Danúbio. Freitas Pedro Miguel, 2019, Fundamentos da Privação de Liberdade 1, em Paulo Pinto Albuquerque, Organização Comentário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, volume 1, Lisboa, UCE, Universidade Católica Editora, claro, páginas 777, 814, e ficamos por aqui. Não sei se estão a ver o que é uma vida de estudo. É isto, uma vida de estudo é isto. É as pessoas que aprendem com os melhores que a sociedade produz, os professores Pinto Albuquerque desta vida, e depois temos o outro lado da equação. Não estou, caro amigo, disponível para o outro lado da educação é uma parede, entendem? E como tal, as pessoas de bem ou é para a ideia ou não é. Não é? E é aí que a coisa se processa nos dias de hoje. As questões estão muito extremas e vos garanto que, infelizmente, o mundo de hoje está mais crispado que no tempo da Guerra Fria. Porquê? Porque no tempo da Guerra Fria não eram doentes mentais e criminosos a mandar, do ponto de vista sociológico, entendem? Mas enfim, um abraço, muito obrigado e por hoje ficamos por aqui. Até amanhã.